Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos mais uma vez reunidos para podermos meditar nesta palavra que nós vamos ler e eu sei que Deus vai falar com você. Curve a sua cabeça só por um instante. Senhor, muito obrigado por esse motivo tão especial que é estarmos estudando a Tua palavra, lendo versículos que falam aos nossos corações. Eu sei que o Senhor sempre tem algo de novo para cada um de nós. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos e fala com cada um que está ouvindo esta mensagem e vem desta mensagem. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu escolhi aí para que a gente meditasse neste momento é um mundo de paz e justiça. Puxa vida, hein? Um mundo de paz e justiça. Não é o sonho de todos nós, né? Acho que o sonho do mundo todo, né? Um mundo de paz, justiça, segurança, onde as pessoas poderiam transitar livremente, independente do horário, independente da cidade, né? Seria um mundo de paz e justiça, né? As rendas distribuídas, renda per capita distribuída de uma forma correta, né? Sem benefícios aqui ou benefícios ali, sendo imparcial em todas as decisões da justiça. Não seria uma coisa maravilhosa? Mas nós estamos vivendo nos últimos dias, o tempo do fim, próximo ao fim, onde todas as coisas se completarão conforme a palavra de Deus determinou. E o maravilhoso de tudo isso é sabermos que a palavra está se cumprindo, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que existe um céu, que existe um inferno, que existe um Deus. Existem pessoas que não acreditam que há uma vida após a morte. Tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui e acabou. Não é tão simples assim quantos muitos pensam. Não é assim. Nós vamos pagar sim, a Bíblia fala num versículo muito claro, tudo que o homem, né, o gênero humano, semear, isto ele vai colher. Claro, existe a consequência, a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher, não tem como não. Mas após esta vida que é tão pequena, tão passageira, né, 100 anos, vamos por aí quem chega por muitos 100, 110 anos, alguns 120 anos, são assim algo extraordinário, é uma coisa, é uma exceção. Mas acaba, não é? E a eternidade, eu sempre falo, a eternidade não tem fim. Então a vida após a morte existe sim, existe um céu e existe um inferno. E a palavra nos relata que nesses últimos dias, né? Por que eu falo os últimos dias? Eu vou ler alguns versículos aqui, Paulo falando a Timóteo, no primeiro século da era cristã. Mas no primeiro século, nós já estamos aqui no século 21. Então, põe aí, 20 séculos atrás, quase 2000 anos atrás, Paulo escreveu essas palavras. E o ser humano continua o mesmo, o ser humano continua pecando, continua errando, continua com as mesmas características de pessoas egoístas, arrogantes, como nós vamos ler. Essa passagem é muito conhecida, mas por que eu estou chamando a tua atenção? Há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, o mundo de então era semelhante ao mundo de hoje, só que hoje tem um agravante, né? A gente vê os valores invertidos, nós vamos mencionar isso, e tantas coisas abomináveis que a gente percebe, né? Pessoas fazendo tamanha injustiça por maldade, pura maldade. Então a gente vê que a palavra está se cumprindo. Então, se você puder abrir ou anote aí para ler depois com calma, veja essa parte que Paulo escreveu, né? Então, antes de nós lermos 2 Timóteo, a gente fala, né? Um mundo de paz e justiça. Muitos livros, eu já li livros, eu já assisti filmes, né? Desenhando ou tentando mostrar como seria este mundo de paz e justiça. E um dos filmes que me trago agora na memória, talvez você tenha assistido, aquele O Horizonte Perdido, né? O avião cai em umas geleiras, e aí umas montanhas cheias de gelo, e aí aquela tripulação que sobreviveu, alguns passageiros, eles são resgatados por alguns esquimós, e eles são levados subindo uma montanha, tem uma gruta, e quando eles atravessam aquela gruta, naquela caverna, eles saem num horizonte perdido, um lugar no meio das montanhas geladas, um lugar totalmente diferente, com sol, com um clima maravilhoso, com pessoas que vivem aquele mundo tranquilo de paz. E aí as pessoas viviam longos anos, né? Um morria
como hoje nós temos uma vida bem restrita, 80, 90 anos, já não é fácil chegarmos nessa faixa de idade. Mas ali as pessoas tinham longevidade de dias e a alimentação era perfeita. Não havia naquele filme intrigas, contendas, brigas, discórdias, injustiças. Então a gente assistindo aquele filme fala, nossa, que coisa legal. Já pensou se a gente tivesse a oportunidade de viver num lugar assim? Então é claro, muitos escrevem livros como seria um mundo perfeito, como seria um mundo justo. Nossa, seria maravilhoso, né? Comparando com o nosso mundo hoje, realmente é bem distante essa ideia de ter um mundo perfeito. Então, só para a gente ver, né? Não é de hoje que as pessoas procuram, né, tentar idealizar um mundo perfeito. Mas a gente vê também, né, a injustiça hoje predominando, o engano, a mentira, a ganância, como pessoas gananciosas, roubo, a corrupção, nem precisa falar, os valores totalmente invertidos, os princípios bíblicos cristãos, judaicos cristãos, totalmente abandonados. Isso sempre existiu, sempre fez parte da humanidade. Então, desde a época de Paulo, como eu estava falando, há quase 2000 anos atrás, quando ele escreveu a Timóteo, seu filho na fé, também acontecia isso. E quanto mais hoje, quase 2000 anos depois. Então, acompanha comigo essa leitura, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele fala assim: saiba disso, Paulo falando a Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Então, Paulo estava falando a Timóteo, olha, você vai encontrar no seu ministério pessoas assim, você vai conviver com pessoas assim, né? E é o que hoje, a gente trazendo para os dias de hoje, nossa, como está muito mais acentuado essas características que foram mencionadas aqui por Paulo. Então, nós estamos bem distante daquele mundo de paz, de justiça, o mundo perfeito, o mundo que os sistemas, né, que as democracias, parlamentarismo, socialismo que prega isso, está muito distante de proporcionar isso para uma população, para uma nação. Então, um mundo de paz e justiça, muito distante da época de Paulo e hoje mais distante ainda. Mas continuando, agora, Pedro falando sobre os falsos profetas que surgiam naquela época e que surgem hoje também. E você pode confrontar, às vezes, pessoas que estão na mídia, né, pregando heresias, e nós que temos o conhecimento da palavra, nós temos que filtrar essas coisas. Não podemos aceitar tudo aquilo que é passado numa mídia, ou num livro, ou num filme. Cuidado para não ser induzido ao erro. Isso é muito importante. E Pedro nos alerta a respeito destes falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores que pregam heresias. Então está lá na carta de 2 Pedro 2, de 1 a 3, olha o que ele fala assim. O título aqui está assim, os falsos mestres e a sua destruição. Ele diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então, Pedro está falando do passado. Então, você veja que isto tudo que nós estamos falando, sempre houve na história da humanidade. Pessoas falsas, pessoas egoístas, arrogantes, orgulhosas, corruptas, sempre houve. E também aqueles que pregavam a doutrina falsa, né? Falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. Então ele falou, olha, surgirão como também surgirão entre vocês falsos mestres. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes falsos mestres introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, ou a Deus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por incrível que pareça, as pessoas parecem que gostam
de serem enganadas. As pessoas, como hoje está na moda, né? Fake news, tudo aqui é fake news. Às vezes a gente divulga uma notícia sem antes checar essa notícia, aí alguém fala para você, não, isso é falso, eu chequei aqui as fontes, isso não procede. Então tem que tomar cuidado daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente passa também nas redes sociais. Mas aqui a palavra de Deus falando que no passado houve falsos profetas e que também surgirão, aqui há 2000 anos, também no primeiro século, essa carta foi escrita, a carta de Pedro, que também surgirão no meio de vocês aquelas pessoas que ensinarão doutrinas falsas, heresias. E ele fala que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por incrível que pareça, muitos vão dar crédito, ou hoje muitos dão crédito às mentiras, né? Dão crédito a heresias, não checam na palavra. Meu irmão, nós temos a palavra de Deus. Você ouviu uma mensagem que não está soando bem ou que você está na dúvida, aliás, não é só ficar na dúvida, é checar mesmo, todas elas, na palavra de Deus. Às vezes a gente ouve aí pessoas eloquentes falando, glória a Deus pela eloquência delas, mas não é isso. Isso não quer dizer que ela está falando a verdade. Ela está firmada na palavra. Você está me vendo aqui ler a palavra. Eu estou lendo a palavra, eu não estou dando a minha interpretação. Eu estou dando a interpretação daqueles servos fiéis, tanto Paulo como Pedro agora, dando a sua opinião, a sua palavra, a sua escrita, dirigida pelo Espírito Santo, para que este livro chegasse até nós hoje. Então não é algo subjetivo, não é algo que eu estou imaginando, alguma doutrina minha, não, é a palavra de Deus. Então, quando você for ouvir uma mensagem ou passar uma mensagem, cheque aqui na palavra de Deus. Será que essa mensagem está dentro dos planos de Deus, dentro da verdade? E ele fala aqui, muitos ouvirão e darão crédito, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aí me preocupa muito, por causa da mentira, das heresias, aqueles que pregam a verdade perdem a sua credibilidade. Porque todo mundo é igual, né? Todos os pastores são fraudadores, todos os pastores são gananciosos, todos os pastores... Então aí generaliza, cuidado. Então me preocupa muito aquilo que nós lemos, né? Por causa desses homens que levam a caminhos errados, né? Heresias, é difamado o caminho da verdade. Então a preocupação que eu quero passar para você. A gente quer um mundo perfeito, um mundo de paz, um mundo de justiça, e às vezes as pessoas, pensando em falar aquilo que lhe agrada, aquilo que você quer ouvir, torcem a verdade. E aí, aqueles que pregam o verdadeiro caminho, a verdadeira palavra, que a palavra ela está aqui para nos confrontar. Ela não está aqui só para te agradar, está aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Então, nós temos que interpretar aquilo que Deus quis através dos profetas, dos eruditos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos que tentar interpretar ou entender o que eles estavam passando da parte de Deus para nós. Então não tem como fugir daquilo que Deus está revelando. E ela confronta, e ela tem que confrontar, ela tem que pegar no nosso pé se tiver alguma coisa errada. Por isso que me preocupa muito a gente ser considerado como a grande maioria dos falsos profetas, das pessoas que pregam heresias. Então cuidado. Isso é um alerta para você, para mim, para todos nós que ouvimos mensagens, que lemos. Cuidado, às vezes a gente tem na nossa concepção, se eu estou lendo um livro é verdade. Não quer dizer que porque está um livro, foi editado, capa bonita, né? Uma capa toda especial, que é verdade. Eu tenho que ver o conteúdo e quem escreveu. A vida dessa pessoa escreveu, quem é o autor, quem que teve essa inspiração. Tudo isso pesa. A palavra de Deus eu tenho certeza que foi inspirada pelo Espírito Santo para que 40 autores que completam um livro sagrado, 66 livros, escrevesse. Então eu não tenho dúvida, a palavra de Deus já está mais do que provada que ela é verdade. Então nós sabemos que podemos nos firmar aqui, mas cuidado com os falsos profetas, as pessoas, falsos mestres, as pessoas que pregam a heresia. Voltando lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, Paulo orienta Timóteo a estar preparado para esse tempo. Estava falando que isto iria acontecer com ele, então ele tinha que pregar para aquelas pessoas naquela circunstância, naquelas características, aquelas pessoas que tinham aquelas características, né? Arrogantes, presunçosos, orgulhosos, mais amantes de si mesmo do que a Deus, todas aquelas características que nós lemos.
Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você tem que pregar para essas pessoas, você está no meio de lobos, mas você tem que pregar a verdade. Elas precisam ser alertadas, elas precisam ter uma mudança de vida. Então olha lá que Paulo ainda continua falando a Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, ele fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Então, Jesus vai julgar, né? Os que já morreram e os que estão vivos, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Então está escrito aqui: eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdade, essa doutrina verdadeira que é a palavra de Deus. As pessoas, vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar de ouvir falar sobre pecado, ouvir falar que aquilo que estão fazendo é errado. Por quê? Porque me está confrontando, eu faço isso, eu não quero que alguém me aponte o meu erro. Então, peraí, essa igreja não serve para mim, essa igreja prega aquilo que me incomoda, então eu vou para uma outra igreja que prega aquilo que eu quero ouvir, eu quero ter guloseima, mas não quero ter um alimento sólido, eu quero viver só da aparência. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Você tem que pregar tempo, fora de tempo, mas pregue a verdade, a doutrina, né? Porque vai ter tempo, e é já na época de Paulo, no primeiro século, que existirão pessoas que não suportarão a sã doutrina, elas não vão querer ouvir a verdade. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, eu vou atrás daquele que fala o que eu quero ouvir, segundo meus desejos, segundo a minha conveniência. Eu que vou escolher o que eu quero ouvir, não é aquilo que Deus quer falar comigo. Irmãos, isso é sério, porque se a gente não é alertado por Deus daquilo que nós precisamos consertar, qual é o final do nosso caminho? Quando a gente traça um caminho, tem um objetivo, tem um alvo a chegar, se a gente tirar o nosso foco daquele alvo e se desviar um pouquinho que seja, você não vai chegar no destino final. O nosso alvo é a eternidade com Jesus, né? A nova Jerusalém, a nova Canaã. Então nós precisamos ter esse alvo, eu preciso estar preparado, cada dia buscar a santificação, buscar realmente aprender e praticar essa palavra para que eu não tire o alvo, a minha meta, seja lá firmada, fixada, eu tenho que olhar para lá. Ah, mas aquela pessoa pisou na bola, eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, eu tenho que olhar para o alvo. Aquele que olha para o homem é falho, a Bíblia não fala que todos nós pecamos? Todos nós. Não tem um justo sequer, mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Agora, eu tenho que olhar para Jesus, que é autor e consumador da minha fé e da tua também. Então olha para o homem, não olha para o erro, não olha para as coisas erradas que infelizmente a gente presencia, mas olha para o alvo. Então as pessoas não vão querer a verdade, elas vão buscar mestres para si, ou seja, conveniência que eu quero ouvir. Ah, essa igreja não fala de pecado, essa mensagem sempre é uma coisinha gostosa de ouvir. É gostoso a gente pregar, né, mensagens gostosas. E é difícil pregar uma mensagem que é dura para passar para o povo. Os profetas, muitas vezes, eles não eram compreendidos. Muitas vezes eles eram perseguidos, eram encarcerados, porque falavam da parte de Deus para o povo. E o povo, o rei daquela época, às vezes mandava encarcerar, porque o profeta falava coisa dura para chamar atenção, e às vezes até a repreensão daquele líder que era um rei de uma nação. E as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que lhes convém ouvir. Mas aqui a palavra está falando, né? Cuidado, pregue, você tem que pregar para esse povo aí, vai ter tempo que eles não vão querer ouvir, mas você vai ter que pregar a tempo e fora de tempo. É o que está acontecendo com a gente, tem que pregar, meu irmão. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Paulo falando a Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não fique dando bola para essas pessoas que te criticam ou as pessoas que abandonam a fé, porque às vezes é isso, né? Você tem uma mensagem da parte de Deus que às vezes é dura de pregar e as pessoas não voltam mais. Não se preocupe, você está fazendo a sua parte. É o Espírito Santo que vai tocar na vida dele. Agora olhe por esta pessoa. Pregue com amor, pregue com sabedoria, com discernimento que o Espírito Santo vai te dar para que essas vidas sejam alcançadas, porque Deus quer consertar a vida delas. Deus não quer que elas se percam, pelo contrário,
ele quer que ela se firme nos caminhos do Senhor. Então, Paulo orienta Timóteo, né, para que ele esteja preparado. E nós também temos que estar preparados para suportarmos essas acusações, essas calúnias, essas perseguições que nós estamos tendo nos dias de hoje, mais intensamente, né? Então, Deus é o justo juiz, que vê todas as coisas, e ele vai julgar. Eu não tenho dúvida disso, que ele vai julgar tudo, né? Tem lá um Salmos 11:3 na Bíblia Viva, marquei aqui, diz assim: quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, o que pode fazer o justo? É verdade. Quando a lei e a justiça, que são os alicerces, as colunas da sociedade, são destruídas ou não são respeitadas, né, ou são trocadas, invertidas, né, interpretadas de uma forma errada, então a lei e a justiça são destruídas, o que pode fazer o justo? Olha o que desafio, o salmista está falando, Salmo 11:3. Mas também Hebreus, o autor aos Hebreus fala lá em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Existe uma prestação de contas. Um dia nós vamos ter que prestar contas das nossas atitudes, naquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pensamos, vamos prestar contas. Aquilo que deixamos de praticar quando fomos exortados, quando formos repreendidos, nós vamos prestar contas de tudo isso, meu irmão. Então, olha o que ele fala, né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, porque ele vê tudo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ah, ninguém está vendo, eu posso fazer isso, aquilo. Não, Deus está vendo todas as coisas. Mas ele tem capacidade de ver, todo mundo tem capacidade, porque a palavra de Deus declara, ele é infinito, ele é eterno, ele é soberano, ele é imutável, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe, pode todas as coisas. Então nada daquilo que está criado pode se esconder ou pode ficar oculto aos olhos de Deus. Tudo é revelado. E um dia nós vamos prestar contas. Agora, uma coisa interessante, né? Nós vamos prestar contas daquilo que nós somos orientados, exortados para consertar. Eu fui orientado para mudar meu estilo de vida errado, né? Talvez sou defraudador, talvez eu roubo, talvez eu prejudico, calunio, falo mal. Tudo isso eu sou exortado para consertar. Agora eu não consertei, um dia eu vou ter que prestar contas. Olha, você foi orientado. Você não pode falar assim, eu não sabia, puxa vida, eu magoei alguém, eu fiz alguém, eu não sabia. Não, não, você foi orientado. E aliás, naquele dia ninguém vai ter desculpas, porque tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos está registrado lá. Deus tem o controle, um banco de dados atualizadíssimo de todos os nossos atos. Então, não dá para justificar, Deus, eu não sabia disso, sabia assim, ó. Sabe por que você sabia? Dia tal, hora tal, fulano de tal, pregação tal, na igreja tal, ou alguém falou isso para você. Quer dizer, já usei essa pessoa lá no passado para te orientar, para te exortar, para fazer com que você fosse tocado para mudar, para o teu bem. Então não vai achar que eu sou alguém, alguém que tem muito argumento, eu posso argumentar, eu tenho muitas formas de argumentar, e eu chego lá e dou um jeito. Não dá jeito não. Diante de Deus, né? De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Ele não tem como fugir dessa realidade, dessa verdade que a palavra de Deus fala, né? Agora, tem um Salmo 82, estava lendo essa semana, eu meditei, o salmista repreende os juízes por causa da injustiça. Estamos falando dos Salmos, né? Lá 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Olha o que ele fala aqui a respeito dos juízes. Então hoje a gente vê os juízes sendo injustos, né? Hoje só se pratica injustiça, a gente só vê injustiça, mas não é de hoje, né? Sempre existiu, como Paulo falou há 2000 anos atrás, homens, né, tempos trabalhosos, hoje é a mesma coisa. Agora vai e volta um pouquinho mais ainda, cerca de 1000 anos antes de Cristo, tinha juízes corruptos, né? Olha o que o Salmo 82, Salmo de Asaf, fala assim: é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Olha o que ele está falando aqui. Isso te faz lembrar alguma coisa nos dias de hoje? Até quando vocês vão absolver os culpados
e favorecer os ímpios, né? E ele continua: garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Esta é a orientação, né? Quando é que vocês vão ficar defendendo aquele que é corrupto, aquele que merece punição? Você vai aboná-los e perseguir aquele que é inocente. Olha que Asaf está expressando da parte de Deus naquela época, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, ou seja, muitos juízes, muitos poderosos, muitos soberanos se julgavam como deuses, né? Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens. Parece que tem gente hoje que se julga deuses, né? Olha, nós temos toda a sabedoria, né? Não há imperfeição no nosso governo, na nossa justiça. Pessoas se julgam como deuses, né? É o que o salmista Asaf estava falando lá. Vocês se julgam todos poderosos como deuses, mas vocês são simples homens, cairão como qualquer outro governante. E ele continua no 8, terminando: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Deus é o justo juiz. Ele está vendo todas as coisas e ele vai julgar, né? Se é uma coisa que você pode ficar tranquilo, a injustiça do homem pode persistir por muito tempo, pelo menos na nossa ótica, mas vai chegar um tempo que Deus vai julgar. Porque nós vemos agora, nada está encoberto que um dia não será revelado, porque Deus vê todas as coisas. Então, o salmista Asaf estava revelando realmente e acusando e apontando para aqueles juízes a sua corrupção, né? O seu julgamento falso, julgamento errado, a injustiça praticada. Em Isaías 40, 21 a 24, eu queria que você também anotasse aí, é importante para depois com calma você meditar tudo isso, né? Para que a gente possa ter uma noção geral daquilo que eu estou tentando passar para você. Então Isaías 40, 21 a 24, ele fala assim: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele, falando de Deus, né? Isaías aqui falando de Deus. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele, Deus, se assenta no trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Somos nada perante a grandeza, poder de Deus. Aí ele continua: ele estende os céus como um forro, e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Olha os poderosos que pensam que são imunes, né? Que podem fazer o que eles querem, que nada vai lhes acontecer. Deus está vendo. Isaías está falando. Ele aniquila os príncipes, os governos, os soberanos, e reduz a nada os juízes deste mundo. Reduz a nada. Somos pó, meu irmão. Só saiu o fôlego de vida, nós descemos na mesma hora para a sepultura. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. É isso que ele está falando. Esses poderosos, esses juízes, esses corruptos, acham que tem raízes, acham que ninguém vai tirar, eles são acima da lei. Não, basta Deus, né, soprar sobre a vida deles, eles são aniquilados, né? Como fala aqui, ele aniquila os príncipes e reduz a nada o juiz desse mundo. Quando eu leio essa passagem, eu vejo, nossa, a Bíblia fala em outro versículo: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E olha, se nós não tivermos a sensibilidade de ouvir e praticar a palavra, podemos sim cair na mão do Deus vivo, porque ele vai julgar, ele é o justo juiz, ele não é imparcial. Ele não beneficia um e prejudica outro. Não, ele é justo. Então, fique tranquilo. A gente vê tanta maldade, tanta injustiça, vai ser julgada sim. Vão prestar contas diante daquele a quem todas as coisas vê. Então, esse Isaías 40, 21 e 24, né? É claro que Deus está vendo. Um mundo de paz e justiça como nunca houve. Será que poderá ter aqui nesta terra, né, tão contaminada, tão pecaminosa? Poderá ter sim. Um governo como nunca o mundo
viu ou vai ver até que aconteça isso. É lá no milênio, né? Não é o novo céus e nova terra. Não é o destino final, não é a eternidade onde Deus vai criar todas as coisas, um novo céu, uma nova terra. Não, é aqui nessa terra que vai ser simplesmente refeita, né? Porque ela vai, depois da grande tribulação, estar um caos. Deus vai regenerar esta terra e aqui o próprio Jesus vai reinar aqui. Eu posso imaginar, você pega Isaías, Ezequiel, vai falar muitos pontos deste governo mundial que é de Jesus reinando. Aí sim vai ser um mundo de paz e justiça. Um mundo perfeito. Um mundo onde nenhum sistema, nenhum regime mundial que existiu até agora e que vai existir até a época que isso acontecer, poderá se comparar. Porque somente Jesus no comando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo juiz, poderá proporcionar um mundo perfeito. Como o homem, os regimes de hoje procuram, né? Procuram fazer justiça, procuram se aperfeiçoarem de uma forma que vamos consertar o que foi feito no passado para não errarmos de novo. Não há como, todos são pecadores, todos erram, todos prejudicam populações e a própria humanidade de uma forma geral. Mas lá no milênio, vamos pegar só um trechinho aqui, alguns versículos também de Isaías falando que ele vai julgar as nações, ele vai governar, e as nações vão ter que ir até Jerusalém, onde será a capital do seu governo, e de lá vai sair a lei, de lá vai sair as regras, de lá vai sair as orientações para as demais nações. Mas Deus, ele quer o bem para as demais nações, né? Então vamos ver lá Isaías 2:4. Vamos pegar aqui para a gente fazer algum comentário a respeito disso que seria o milênio, uma parte daquilo que nós vamos ver. 2:4 fala assim: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Não é o sonho de um mundo perfeito? Hoje a gente vê lá uma nação querendo tomar posse da outra nação, já tem uma guerra aí que passa de 2 anos, uma guerra sangrenta que já ceifou milhares de pessoas, destruiu cidades, famílias, e a gente ora para que cesse essa guerra. Mas nessa época em que o justo juiz vai reinar, aqui na terra, assim, pessoas carne e osso vão estar aqui, né? Vão viver, a Bíblia fala aqui em próprio Isaías, elas vão ter filhos, vão se procriar aqui nessa terra, nesse momento tão especial onde o justo juiz vai estar reinando. Ele julgará entre as nações e resolverá contenda entre muitos povos. Não há o esforço, né, de alguém que tentar intermediar a paz, que já corre há 2 anos essa guerra, e ele vai resolver o problema, resolver a contenda, vai trazer a paz, trazer a harmonia, trazer o entendimento, né? Resolverá contendas entre muitos povos. Eles farão de suas espadas, aí no caso, vamos trazer para hoje, né? As suas armas, seus tanques de guerra, seus mísseis, as suas bombas atômicas, bombas nucleares, eles farão dos seus arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Ou seja, todo o dinheiro, todo o recurso maciço, absurdo, que é gasto hoje pelas nações, inclusive as mais poderosas, para ter um momento de segurança. Olha, se uma nação me atacar, eu tenho todo o poderio armamentista aqui que eu vou em cima deles. E hoje as nações são respeitadas pelo poder bélico que elas têm. Então, elas precisam cada vez mais se aperfeiçoar na tecnologia para ter mais armas atualizadas para estar preparado para se defender. Quanto recurso é gasto com isso? Quanto dinheiro que poderia ser aproveitado para o benefício humano daquela nação? Tanto segurança como a sociedade de uma forma geral, equilíbrio, né, econômico, financeiro, social daquele país. E eles gastam fábulas e fábulas e fábulas para se defenderem. Mas nessa época em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo juiz, vai mostrar o que é reinar com paz e justiça, com segurança, com harmonia, com tranquilidade, trazendo paz a todos. Então não vai ter nação brigando com a outra, porque quem é o supremo criador, quem é o supremo juiz, quem é o supremo governante, é o próprio Jesus que vai estar reinando. E aqui é só uma pinceladinha, né? Agora, Isaías 11, de 1 a 9, estamos quase terminando, mas só para a gente ver um pouquinho disso que será o governo de Cristo.
Porque eu falei, né, um mundo de paz e justiça. Isso é uma utopia nos dias de hoje, mas vai acontecer, um mundo de paz e justiça. Não esse mundo que nós vivemos, mas aquele que Jesus vai reinar. Então, Isaías 11, de 1 a 9, ele fala assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, que é Jesus, descendência da raiz de Davi, né? Vem lá um tronco que é Jesus, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. São as características do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus que vai estar sobre Jesus. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência. Olha a justiça. Estamos falando de justiça? Ah, você é bonitinho, para você a pena é menor. Não, você está com uma cara feia, você vai ter uma pena rígida. Não, não, não. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Só vi um lado e já tomei uma justiça. Olha o que é o justo juiz. É um mundo perfeito de paz e de justiça que o justo juiz vai julgar. Então não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão, reto, julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. E a retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Então, você percebe? Ninguém hoje tem essas características de ser justo, correto, né? Que não julga imparcialmente, que não julga imparcialmente, né? Todo mundo tem a sua particularidade, é parcial no seu julgamento, mas o justo juiz, nessa época, né, que haverá sim um mundo de paz e justiça como nunca houve. É tipo um tapa na cara dos governantes, dos sistemas políticos mundiais, né, que pensam que eles podem dominar, eles podem oprimir, eles podem sufocar porque eles querem dominar pelo poder. Vai ser um tapa na cara de como governar um povo, uma nação. E é Jesus que vai governar as nações, trazendo paz e harmonia entre as nações. Haverá entendimento, haverá paz, não haverá guerras. Todo o dinheiro gasto com armamento voltará para o benefício do próprio povo. Já pensou se acontecesse isso hoje? Quantos bilhões é gastos aí com armamento? Se isso tivesse mais mantimento na mesa, né? Mais segurança pública, né? Mais saúde, e aí vai, quantas coisas que nós carecemos, nós, que eu digo, o mundo até. Mesmo aqueles países extremamente desenvolvidos, também tem carência, gastam dinheiro do contribuinte em boas coisas, e aí a população tem uma qualidade de vida melhor, mesmo eles também gastam muito dinheiro em se proteger através de armas. E aqui Deus estava mostrando como será esse mundo perfeito, que hoje é uma utopia, né? E aí, terminando aqui, será um governo como nunca houve, de paz e segurança. Isaías 65, para nós terminarmos, Isaías 65, de 20 a 25. O livro de Isaías, Ezequiel, também fala muito desse período do milênio, onde o próprio Senhor Jesus estará reinando. Esse é um justo juiz, né? Este sim poderá trazer paz, harmonia, tranquilidade para todos os que estiverem debaixo desse governo. Então lá, ele fala assim, 65 de 20 a 25. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Estamos falando desse período de governo de Jesus Cristo. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Olha aqui. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 anos será maldito, porque não aproveitou aquele momento. Tem que ser obediente às leis, às regras maravilhosas que Jesus vai colocar. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão vinhas para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha que coisa linda. Antes de clamar, o Senhor já vai dar a resposta. Hoje a gente clama,
E Deus, ele tem o tempo certo, né? Ele vai te dar aquilo que é o melhor para você. Mas nesse tempo aqui, no reinado de Jesus aqui nesta terra, olha que período maravilhoso que será aquele que as pessoas poderão viver. E diz assim no versículo 25, o lobo e o cordeiro comerão juntos. Olha aqui, a ferocidade dos animais será retirada. E o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Isso aqui é só um gostinho para saber que um mundo novo, né, um mundo de paz e justiça, haverá de existir quando o próprio Jesus reinar. E isto aqui não é o novo céu e a nova terra. Isso aqui é um período ainda, é um tempo que tem um início e um fim. São 1000 anos apenas. Perto de uma eternidade é nada. A humanidade tem cerca de 6.000 anos, né? A humanidade, o homem, o primeiro homem lá, pela genealogia bíblica, nós temos cerca de 6.000 anos, números redondos. Mas aqui vai ser um período que irá acontecer ainda por 1000 anos, que Deus vai, né? Jesus vai estar reinando aqui nesta terra, mas ainda não é o novo céu e a nova terra. Aqui uma outra oportunidade a gente pode comentar as ruas de ouro, né? Olha, não haverá dor, nem choro, nem clamor, porque Deus estará presente. Nós teremos um corpo incorruptível, um corpo preparado para toda a eternidade. Aqueles vão viver um período de 1000 anos, poderá sim chegar com longevidade de dias, como ele falou aqui, né? As pessoas poderão viver como as árvores, né? Tem árvores centenárias que você conhece aí, altíssimas, são centenárias. O homem, nesta época, poderá também ter esta oportunidade de viver, porque não haverá poluição, não haverá guerras, não haverá fraude nos alimentos, intoxicação nos alimentos. Então você pode imaginar todo mundo trabalhando em paz e harmonia, e aí só pode realmente haver prolongamento de vida, porque é de Jesus reinando. Então, meu irmão, no mundo de hoje, nós temos que lutar para permanecermos fiéis, para que quando partirmos dessa vida, tenhamos garantido, né, a nossa vida eterna com Jesus para todo sempre. Que Deus te abençoe, viu? Fica firme nesse caminho, que vale a pena, sim. Analise tudo aquilo que você ouvir pregando por aí, vai na palavra, analise ali, pegue os comentários, pegue o contexto, não pegue um tema isolado, pegue todo o contexto para você entender o que né, o autor estava querendo dizer com aquele versículo. Se pegar versículos isolados, um aqui, um ali, outro ali, você faz uma doutrina, você cria uma doutrina, melhor dizendo. Mas se você pegar o contexto, você vai entender o que se refere àquele trecho lido. Então, faça isso. Não seja iludido por falsos mestres, doutrinas falsas, mas busque sabedoria no Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Após esta pregação, nós gravamos hoje de manhã a ceia. Você que não pôde ir, pode participar da ceia. Pega lá um pedacinho de pão, um copinho de suco da uva e você vai poder também, como se estivesse na igreja, participando da ceia do Senhor. Espero que você esteja conosco na próxima pelo menos, se assim Deus permitir, presencialmente, mas alguns que eu sei estão enfermos, então é uma forma de você também, como se estivesse lá na igreja, participando daquele momento tão especial que nós tivemos hoje de manhã, tá bom? Senhor, muito obrigado por esses momentos que o Senhor falou aos nossos corações, porque a Tua palavra fala, o Senhor não deixa a gente sem saber aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Senhor, que cada um que está me vendo, ouvindo, Senhor, possa ter guardado, que possa refletir novamente nesses versículos que nós lemos, meditar, para que esta palavra fique, permaneça nos corações e dê frutos. É o nosso pedido. Dá uma semana de paz abençoada, feliz a todos. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. É bom, né? Quando a gente estende a mão, não é para bater nem para se defender, é para abençoar. Então, estou estendendo a minha mão para abençoar a tua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Se você está perto de alguém, dá um forte abraço. Deus te abençoe. Boa semana.